Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu vou ler os versículos de 25 a 28 no decorrer da mensagem. Inicialmente, nós vamos começar nossa leitura com o versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Certa vez, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta desse perito na lei. Provavelmente um escriba, pessoas que eram versadas na lei, no Antigo Testamento principalmente, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa mensagem foi ministrada no último domingo, por ocasião do nosso culto, lá na Igreja Presbiteriana Betel, em Iguatemi. Domingo foi dia 18. E eu gostaria de resumir aqui com você, em algumas palavras, o sentido dessa palavra que o Senhor Jesus Cristo tem para nós hoje. E a nossa proposta é como eu posso ser uma pessoa excelente, como eu posso ter maturidade cristã, como eu posso atingir a excelência na vida cristã. Este conhecedor da lei provavelmente fazia parte do grupo dos escribas, pois ele sabia muito bem do que a lei estava tratando. Ele sabia muito bem que a lei exigia total devoção a Deus e também amor ao próximo. E ele vem com uma pergunta a Jesus, cuja intenção era de testar o Senhor Jesus Cristo, pois ele esperava receber uma resposta que fosse diferente da lei de Moisés e assim surpreender o Senhor Jesus. Mas Jesus, conhecendo a intenção do seu coração, assim como conhece o nosso coração, a nossa intenção neste momento, e aonde você está, mesmo onde você esteja, Jesus sonda o nosso coração. Deus é Espírito e Ele está em todo e qualquer lugar. Jesus responde a esse escriba com uma outra pergunta. E além do mais, o questiona. Como você interpreta? Observe o texto. É o mesmo que dizer como você entende o que você está lendo. Olha o versículo 27. Quando ele responde no verso 27. Observe. Esse escriba está citando exatamente Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. A lei mosaica. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E Jesus, então, no versículo 28, ele diz: respondeste bem, faça isso e viverás. Esse verbo viverás, essa palavra viverás, ela vai dar todo o norte da nossa mensagem aqui, todo o significado. Nas palavras de Jesus, viverá, o verbo significa não estar morto espiritualmente. Viverás significa transformem-se, convertam-se, mudem a forma, mudem o modo como vocês estão vivendo. E essa mudança, essa transformação na vida do cristão, na nossa vida, faz com que nós procuremos, desejemos ser melhores pessoas. O Espírito Santo passa a morar em nós. Essa é a verdade. E morando em nós, ele consequentemente nos incomoda, nos constrange, nos faz compreender que nós precisamos melhorar a cada dia. Então, o nosso desejo, a nossa vontade, motivados pelo Espírito Santo de Deus, passa a ser conforme a imagem de Cristo.
Esse é o nosso desejo, essa passa a ser a nossa vontade. E isso é um processo. Nós passamos então a ser trabalhados, lapidados, esculpidos, segundo a vontade de Deus. A isso damos o nome de santificação, que é um processo na vida do cristão, que faz com que uma pessoa passe a buscar a excelência na vida cristã. E almejar a excelência nada mais é do que desejar, querer, obter uma qualidade excelente na vida. Hoje tem pessoas que dizem, olha, depois que eu me converti, eu passei a ter uma vida com mais qualidade. A excelência é uma qualidade apurada, superior daquilo que já é bom. Esse é o ponto que eu queria chegar aqui com vocês. E, portanto, ser cristão precisa ser um convite à excelência no relacionamento com Deus e com o próximo. Porque Deus é excelente e deseja muito que sejamos pessoas excelentes. Portanto, o que nós fazemos precisa ser o melhor. Se é que desejamos glorificar a Deus com as nossas ações. Lembra de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, nas palavras do apóstolo Paulo à igreja em Corinto? Quer você beba, quer você coma ou faça qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus é excelente em graça, Deus é excelente em amor, Deus é excelente em misericórdia e Deus é excelente em perdão. E assim, muito mais coisas. Jesus Cristo é o nosso maior modelo de excelência. Deus nos oferece o Espírito Santo que nos conduz em excelência. Isso é muito importante saber. Vários homens e mulheres na história e através da Bíblia, na história da igreja, durante os tempos, a história do cristianismo, essas pessoas foram excelentes e são modelos para nós na busca por excelência em todas as áreas de nossa vida. Portanto, nós precisamos almejar, ou seja, desejar a excelência. E a primeira parte que eu gostaria de tratar com você é sobre o que nós precisamos fazer. São 3 divisões. Primeira coisa, ser excelentes na vida devocional. Atingir a excelência na vida devocional. E é verdade que ninguém é excelente sem conhecimento bíblico. A excelência envolve o amor pelas Escrituras, uma vida de oração, humildade no relacionamento com Deus. Jesus afirmou categoricamente, vocês erram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. É o mesmo que dizer, vocês estão enganados porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecendo as Escrituras, vocês também não conhecem o poder de Deus. O escritor João Crisóstomo, um dos pais da igreja, disse em uma de suas obras, a falta de conhecimento das Escrituras é a raiz de todos os males. Por quê? Porque a gente erra, e quando a gente erra, a gente sofre pelas consequências. Isso é uma verdade. E é por isso que eu gosto do Salmo de número 1, que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, os incrédulos, os perversos. Antes a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Atenção, ninguém é excelente sem uma vida de oração. Paulo insistia nisso. Aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 17, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele disse assim, orem sem cessar. Ou seja, orem continuamente. Nós precisamos descobrir a importância da oração e da alegria que o seu exercício nos proporciona. Há quem diga que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Na verdade, quando nós oramos, nós aprendemos a ouvir a Deus e somos condicionados à sua vontade. Mas, além de uma vida de oração, ninguém é excelente sem ser ou ter humildade na vida. Por isso,
o apóstolo Pedro disse: humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Então a vida cristã é um constante desafio de oração, humildade e também de dependência de Deus. Amém? A excelência, além de exigir de cada um de nós uma vida devocional, excelência também exige de cada um de nós cuidado com as pessoas. Essa é a segunda tratativa que eu gostaria de falar com você. Então, além de uma vida devocional, nós precisamos ser excelentes no cuidado com as pessoas. É a capacidade que nós desenvolvemos em identificar as necessidades das pessoas. Jesus fazia isso muito bem e ainda o faz. Por isso, ele ensinou: tudo quanto vocês querem que as pessoas façam a vocês, faça primeiramente a elas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo disse: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É o que está registrado em Gálatas capítulo 6, versículo 10. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia é o mesmo que dizer: façam bem a todos. Mas em relação ao seu irmão na fé, tenha cuidado. Tenha cuidado especial. Trate com atenção, disponibilize tempo, dê preferência, primeiramente aos que estão mais próximos. Porque é uma verdade, se você não é uma bênção em casa, você não será fora. Isso é uma verdade. O verdadeiro serviço cristão, ele é norteado por uma palavra que exige de nós atitude, postura, amor. O verdadeiro serviço cristão glorifica a Deus e alcança o coração do ser humano. O verdadeiro serviço cristão feito com amor, com prazer, glorifica a Deus. Portanto, essa é a correta motivação na realização daquilo que se pretende fazer. Isso é fundamental. Porque se essa não for a motivação, nós corremos um sério risco de estarmos fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. E isso é sério. O que nós precisamos é nos convertermos à causa do Senhor Jesus Cristo. Isto é, nós precisamos lutar primeiramente contra a nossa natureza egoísta. Precisamos orar a Deus para que Ele mude o nosso coração. A causa de Jesus é a igreja. É a compaixão pelo próximo. Jesus, ele nos ensinou que nós precisamos nos converter à sua causa. Eu gosto do texto de Mateus capítulo 9, nos versículos de 35 a 36, onde diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão. Essa é a palavra-chave, compaixão. Jesus se coloca no lugar da outra pessoa. Jesus passa então a sentir o que aquela pessoa está sentindo. E ele faz isso em nós. A presença do Espírito Santo em nós faz com que a gente olhe para as outras pessoas necessitadas e sinta compaixão. Esse sentimento é próprio do Senhor, que ministra o nosso coração. No versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão, porque estavam aflitas, desamparadas, assim como ovelhas sem pastor. Então, além de uma vida devocional, nós precisamos ser excelentes no cuidado com as pessoas. Isto é aprendizado. O aprendizado permanente também é necessário. Essa é a terceira parte da nossa mensagem. A excelência, além de exigir de cada um de nós uma vida devocional,
Cuidado com as pessoas. A excelência também vai exigir de cada um de nós aprendizado permanente. Uma pessoa excelente, ela jamais se considera sábio ou pronto. Ela sempre diz ou sempre afirma que ainda precisa melhorar mais. Ela nunca deixa de estudar, ela nunca deixa de ler as coisas, a palavra de Deus, bons livros. Essa pessoa, ela nunca se esquece também que qualquer pessoa pode contribuir no seu aprendizado. É aquela situação onde nós olhamos para as crianças, principalmente, e prestamos atenção, porque nós aprendemos até com as crianças. As crianças nos ensinam e muito. E o excelente, ele não é dono da verdade. Ele não teme as opiniões contrárias. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. É isso. Você julga todas as coisas e você filtra o que é bom. Parafraseando, ponham as palavras, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então a excelência no aprendizado permanente faz com que pessoas comuns se tornem pessoas excelentes. Pessoas que estão sempre aprendendo, desejam aprender, são pessoas ensináveis, pessoas que querem ouvir, abrem os ouvidos, não fecham o filtro, pessoas que desenvolvem uma consciência a tal ponto de concordar que nada sabem, mas que precisam aprender mais. Assim são os sábios. Coisa miserável na vida é pensar ser mestre aquele que nunca foi discípulo. Essa é uma frase, é para se pensar. A verdade é que ninguém sabe tudo, mas nós precisamos ter disposição e tempo para aprendermos mais, para adquirirmos experiência. Jesus nos ensinou que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, se referindo a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está registrado em João capítulo 17, versículo 3. E responde a pergunta deste escriba, versículo 25. Como que eu posso adquirir a vida eterna? O conhecimento de Deus é a vida eterna. Isto sim é ser uma pessoa excelente. Para a gente fixar aqui, encerrando aqui, precisamos desejar a excelência na vida devocional, precisamos desejar a excelência no cuidado com as pessoas, precisamos desejar a excelência no aprendizado permanente. Aí você pode até me dizer, pastor, e sorte, e azar, acaso? Olha, eu não acredito nem em sorte, nem em azar, nem em acaso. Eu creio na providência de Deus. Eu creio na preparação que nós precisamos ter, porque as oportunidades sempre aparecem. Mas uma pessoa preparada, e quando a oportunidade encontra a preparação, aí as coisas acontecem da melhor maneira possível. Portanto, uma pessoa que não está preparada e acontece as oportunidades, e as oportunidades sempre elas estão aí, ela não é um cavalo selado que passa uma vez só. Não, oportunidade todos os dias. Lembra de Jeremias? O Senhor, Ele nos concede oportunidades todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. É Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Então, se elas acontecem a toda manhã, eu preciso me preparar. Porque quando as oportunidades encontram-se com a preparação, automaticamente acontece a bênção de Deus. Então você não pode dizer que é azar, se você não se preparou e as oportunidades estão aí. Você me entende? É isso. Então não creio em sorte, não creio em azar, não creio em acaso. Eu creio sim na providência de Deus. Essa é a nossa parte no processo. Preparação. Ninguém é excelente sem vida de oração, ninguém é excelente sem leitura da palavra, sem conhecimento bíblico,
Ninguém é excelente sem ser humilde na vida. E humildade na vida cristã é quando você reconhece as suas necessidades espirituais. É quando você reconhece que precisa desesperadamente de Deus. Então a excelência na vida cristã, ela tem uma receita. E está aí no versículo 27 do seu texto. Lucas capítulo 10, versículo 27. O Senhor Jesus deixou aqui a receita. Veja só. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 28. Jesus disse, afirmou, orientou, instruiu, exortou. Faça isso e viverás. Lembre-se, uma vida com Deus é uma vida a qual vale a pena ser vivida. Porque uma vida sem Deus é uma vida desprovida de sentido, é vazio existencial, é crise em cima de crise. Busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, de todo o seu coração. Deus te abençoe, esse é o desafio. Amém? O desafio para a vida, para viver. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por essa palavra, pela sua vida. Que o Senhor te encoraje, que o Senhor te motive, te entusiasme a buscar intensidade nesse relacionamento, estreitamento nesse relacionamento com Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Não somente hoje, mas sempre. Amém. Se cuida. Deus abençoe você ricamente.